Olá, meninos! Estamos aqui para mais uma correção, né, de atividades. Essa semana a gente está quase fechando todas as atividades corrigidas, né, e mais uma atividade aqui sobre o GeoGebra, tá bom? Nós vamos fazer a correção da atividade da semana 11, tá? Que é a que envolve polígonos e expressões algébricas, tá bom? Então vamos lá, primeiro, antes da gente iniciar aqui a leitura, né, da nossa atividade, vamos lá abrir nosso GeoGebra, tá? Fazendo sempre esse mesmo passo, muitos já devem saber. Então vamos digitar aqui, né, meninos? Vou escrever Google, vou abrir o Google aqui, primeiramente, venho para cá, aqui digito GeoGebra. Como sempre, costuma ser o primeiro que aparece aqui, né? Clicamos aqui, vamos para essa página. Clicamos aqui nos aplicativos, que é esses quadradinhos aqui, e escolhemos a opção Geometria. Após abrir, né, deixa ele carregar aqui, que tudo depende da internet também. Pronto, carregado, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar lá na nossa lista. Então, o primeiro passo aqui da questão 1, ele quer que você desenhe um retângulo com a ferramenta polígono, tá bom? Então, nós vamos lá na ferramenta polígono, que já está aqui, ó. Clicamos nela e vamos desenhar um retângulo. Então, lembramos que um retângulo é uma figura, tá? Onde temos dois lados paralelos iguais e outros dois iguais, tá bom? Vou tentar fazer o mais próximo aqui, reto, e fechamos, né? Pode estar um pouquinho torto, mas depois nós vamos corrigir. Certo, meninos? Então, feito isso, certo? Ele nos pede que com a ferramenta área, que nós já conhecemos, nós calculamos essa área desse retângulo desenhado. Clique no retângulo desenhado. A ferramenta área está aqui mais embaixo, então nós clicamos em mais. Aparecem outras ferramentas, nós descemos e vemos a ferramenta área aqui na parte de medições. Então, área, clicamos e clicamos em cima aqui. A área 12, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, pôr esse 12 aqui no meio, certo? A área 12. Então, o que nós vamos fazer em seguida? Então, com a ajuda, tá, meninos? Com a ajuda da ferramenta mover, tá? Que é aquela que a gente tem embaixo, ou clica lá em cima, depois eu vou voltar. Nós vamos modificar o tamanho dos lados para que o valor da área do retângulo seja 21, tá bom? Lembre-se que os lados paralelos têm o mesmo tamanho. Se você tiver dúvida, faça como na videoaula. Então, agora nós não vamos usar a videoaula, nós vamos fazer direto, tá bom? Então, vamos lá. Clicamos aqui, certo? O mover, ele costuma aparecer aqui embaixo ou aqui em cima, ó, certo? Clico nele e vou esticar aqui. Eu vou esticar isso aqui um pouco mais, tá? E vou esticar isso aqui um pouco mais, tá? Como ela está parecida os tamanhos, eu vou deixar isso aqui um pouco maior. E eu vou esticar aqui mais um pouco, ó. Tá muito grande, né? Então nós vamos reduzir aqui o tamanho. Vamos abaixando aqui, ó. Baixando, aí você vai baixando dos dois lados. Ó, aqui ficou 21, mas aí passou muito, né? Então o que nós podemos fazer? Nós podemos subir um pouco aqui. Então depois de alguns milésimos de segundos, né, de alguns segundos, consegui deixar a área aqui 21, tá bom, meninos? Então, feito isso, nós vamos lá ver o que ele pede ainda. Ele pede com auxílio da ferramenta texto, e no lado maior colocamos x mais 4, e no lado menor colocamos 3. Então, vamos lá. Descemos a nossa barra aqui, e vamos até a nossa mídia, e usamos a ferramenta texto. Então, clicamos aqui. O lado maior é um desses dois, eu vou colocar aqui embaixo. Então, x mais 4. Tá bom? E desse outro lado aqui eu vou colocar 3, que é o menor. 3. Tá bom? Vou colocar 3, ó. Então, coloco 3. E aí, o que foi pedido, né? Na sequência. Aí,
com o auxílio da ferramenta, ainda da ferramenta texto, nós vamos encontrar o valor de x na videoaula. Então, na videoaula, como que eu pedi para vocês fazerem? Com a ferramenta texto ainda ativada, clica aqui, escreve área igual. Como a área do retângulo e do quadrado, ou seja, dos quadriláteros, é base vezes altura, a base, né, é x mais 4 e a altura é 3. Como é uma multiplicação, nós podemos inverter. Então, nós vamos escrever 3 vezes, pontinho, né, x mais 4. Tá bom? Feito isso, dá um Enter, aí logo embaixo, né, a gente continua com a palavra área. E aqui, como eu falei para vocês, aqui a gente faz o chuveirinho, porque é a multiplicação de polinômios. Então, é 3 vezes x, que é 3x. Lembre-se que o 3 multiplica o número que está à frente. Professor, mas o número aqui, ó, do x não tem ninguém. Nesse aqui não tem ninguém. E se não tem ninguém é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Repete o x. De novo, sinais iguais, positivo. 3 vezes 4, 12. Então, 12. Tá bom? E aí, tá bom? Nós vimos ali, tá? Nós vimos ali que a nossa área tem 21. Então, agora, na linha de baixo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar esse número ali, a palavra área, pelo número 21. Tá? Vou deixar muito espaço, não. 3x mais 12. Aí eu pedi para que vocês, quando chegassem nesse passo, invertessem. Tá? Na sequência, nós vamos resolver essa equação. O que é resolver essa equação? Isolar primeiro deixar somente os números, o x de um lado, ou melhor, as letras de um lado e os números de outro. A princípio, o único que não tem letra é o 12, então ele passa para o outro lado a diminuir, porque troca a operação. Se ele está somando, ele passa a diminuir. Se ele estiver a diminuir, ele passa a somar. Tá bom? Colocamos 3x igual a 21 menos 12, dá 9. Tá? Agora nós vamos continuar isolando o x. O 3, lembrando, quando tem uma letra e um número junto, é porque nós estamos multiplicando, então ele passa a dividir. Então, 9 dividido por 3. Tá? E o valor do x é igual a 9 dividido por 3, 3. Então, essa é a resolução da nossa primeira aqui. Tá bom? Tranquilo, meninos? Vamos lá conferir se era só isso mesmo? Sim, só isso mesmo, conforme a videoaula. Tá? Então, agora nós vamos seguir com a questão 3, 2 e 3, tá bom? Vamos nomear aqui, vamos aproveitar aqui só fazer uma graça aqui. Vamos nomear aqui. Questão 1, tá? Nós vamos deixar todas juntas para vermos como que faz, tá? Questão, então vamos diminuir aqui, deixa eu pegar aqui, né? Vamos passar para cá, ó. E aqui vamos colocar a questão 2 agora. Tá bom? Vamos lá voltar na questão 2. A questão 2 agora construa um triângulo usando os mesmos passos da questão 1 com o valor de área igual a 10 e com a base 2 e a altura x mais 3, tá? E encontre o valor do x. Então, primeira coisa, pego a ferramenta polígono, né? Ela estava ali embaixo, mas eu gosto de utilizar aqui as ferramentas básicas. Pego o polígono, tá bom? Um triângulo é um polígono de 3 lados. Então, nós fechamos aqui. Feito. A área dele tem que ser 10. Professor, como que eu vou saber que a área do triângulo é 10? Primeiro, vamos calcular a área desse aqui, para depois ajustar. Então, eu venho aqui na ferramenta área, clico nela. Venho na figura que eu desenhei, clico aqui. Área 5,5. Então, não está legal. Então, agora, com o auxílio do mover, que tem aqui, e ele apareceu aqui dessa vez. Vou clicar nele aqui. E vou ajeitar
vou esticar aqui um pouco esse triângulo até ele ter 10. Ó, tá quase lá. Opa, ficou com 10 aqui. Aí a gente vai... Pronto, o triângulo foi até mais fácil, né? Não vamos precisar de uma pausa para chegar no valor aqui. Então, nós temos aí um triângulo com área 10, tá? Ah, professor, o senhor fazendo parece fácil. Sim, porque eu já fiz várias vezes e aí eu já tenho mais ou menos o jeito de fazer, meninos. E vocês é com a prática, né? Que nem eu falei para vocês, vocês vão testando aí, vão brincando nesse aplicativo e vão até descobrindo mais coisas que talvez eu saiba aqui, né, utilizar. Porque eu não utilizo tudo porque a gente não costuma estar utilizando ele muito nas salas de aula, tá? Mas agora com essas aulas, né, virtuais, a gente consegue utilizar mais vezes. Então, aqui, meninos, feito isso, né, ele quer que a gente defina a altura, certo? Vamos voltar aqui, desculpa. Altura igual a x mais 3 e a base 2. Então, com auxílio aqui, vamos só arrastar isso aqui para cá, com auxílio do mover. E aqui eu vou pegar agora a ferramenta texto, tá bom? Então, vou pegar agora a ferramenta texto. Então, clico aqui. Então, vamos colocar aqui a nossa base é 2. Deixa eu usar o mover aqui, meninos, só para deixar esse 2 aqui. Certo? E eu vou ter que deixar a área aqui um pouco de fora para vocês entenderem. Tá bom? Essa parte eu não ensinei, mas aí, o que é altura? A altura é da base até o ponto mais alto da figura. No caso de um quadrado, um retângulo, a gente vai pelo lado, porque ele segue ali até a parte mais alta. No triângulo, a altura é medida da mesma forma. Então, pego o ponto mais alto. Eu vou utilizar aqui como artifício. O que é artifício, professor? Só para facilitar a vida de vocês. É um truque. Só para me ver a altura. Então, a altura é do ponto maior do triângulo até a base. Então, essa linha aqui, ó, vai ser a nossa altura. Tá? E aí ele pediu para, com auxílio da ferramenta texto, colocarmos o valor dele. Então, vamos colocar que é x mais 3. Vamos só conferir aqui. Isso. X mais 3. Damos OK. E aí nós arrastamos e colocamos aqui. E aí a gente vai fazer agora a área. O que é a área? Né? A área, no caso do triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. Ou altura vezes base dividido por 2. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Para ficar um pouco mais bonito aqui, nós vamos colocar em parênteses. Então, a base é 2, ponto de vezes a altura, que a altura é x mais 3. Vou fechar o outro parênteses aqui. Né? Na verdade, vamos colocar um colchete, né? Para ficar mais organizado aqui, né? Isso dividido, tá? Eu vou usar os dois pontos como divisão, tá bom? Porque aqui, para colocar fração é mais complicado e para vocês no momento eu não vou estar ensinando, tá bom? Mas futuramente, quem sabe. Então, nós temos ali, certo? Resolvendo o nosso parênteses ali dentro, tá? Nós temos aqui usar a regra do chuveirinho. Então, 2 vezes 1 do x é 2x, porque o x repete, a letra repete. 2 vezes 3, 6. Tá? Isso dividido por 2. Tá bom? Vamos lá. A área... tá certo. Voltou aqui. A área, meninos, se vocês forem lembrar, a gente definiu a área desse triângulo como 10. Então, eu posso trocar a palavra área por 10. Tá? E aí, eu vou repetir aqui tudo novamente, só para ficar bem organizado. Certo? E agora eu vou inverter, tá bom? Professor, por que o senhor faz tanto esse espaço? Porque nós estamos aqui no computador e também porque fica mais fácil de vocês perceberem o que está acontecendo.
tá bom? Opa, vamos dar espaço aqui, igual a 10. Então, seguindo aqui como se resolve uma equação, primeiro nós vamos isolar os números que não têm letras. Então, para facilitar, como tem um dentro do colchete, nós vamos fazer o quê? Nós vamos primeiro mexer com aquele 2 que está do lado de fora ali, tá? Tá bom? Então, se ele está dividindo, ele passa a multiplicar. Então, nós temos ali. Então, seguindo aqui, 2x mais 6. Opa! Vou dar um espacinho aqui para ficar mais organizado. Mais 6 vai ser igual ao quê? 20. 2 vezes 10, 20. Né? Agora, esse colchete aqui já não tem mais utilidade. E aí, nós vamos eliminá-lo. Então, pegando aqui, então nós vamos ficar com 2x. O 6 que está a somar passa a diminuir. Então, fica menos 6. Ficamos com 2x igual a 20 menos 6, 14. O x igual... Agora, o 2 que está a multiplicar passa a dividir. Opa. E, por fim, nós temos o valor de x igual a 7. Opa, faltou igual. Então, meninos, professor, nossa, mas é enorme. Sim, é enorme, mas aqui nós estamos trabalhando a parte de geometria junto com expressões algébricas, para vocês verem que as duas matérias têm tudo a ver, tá bom? Então, aqui, e além disso, estamos reforçando a equação, tá bom? Então, essa é a nossa resoluçãozinha aqui. Para quem não conseguiu chegar nesse detalhe, né, nesse valor, então, olha, tenta refazer, assista a aula e tenta refazer, tá bom? Sozinho para ver se consegue lembrar os passos, tá bom? Alguns passos aqui podem ser pulados conforme a experiência do aluno, tá? Eu fiz passo a passo como se fosse um aluno que acabou de aprender isso aqui, tá bom? Vamos lá para a questão 3, que essa aqui já está pronta. Então, questão 3. Então, vamos lá, meninas. Questão 3, né? Vamos lá ver, dar uma olhada aqui. A questão 3, né, é construir um quadrado, agora um quadrado, usando os mesmos passos, né? Os mesmos, aqui não foi, né? Aqui houve um errinho, ninguém me comentou. Né? Os mesmos passos da questão 1, com o valor de área igual a 9, tá? E a base é altura x. Eita, parece que agora complicou. Vamos lá. Vamos primeiro desenhar, né? Vamos subir lá, pegar a ferramenta polígono. Essa aqui, a outra é igual, é só questão de vocês memorizarem onde que elas estão. Eu vou desenhar um quadrado. O quadrado só tem que ter um cuidado. Vamos tentar fazer ele com os lados todos iguais, tá? Mesmo que o meu não fique aqui, nós vamos imaginar que ficou, assim como o de vocês. Área 9. Então, nós vamos lá descer aqui. Clicamos em área. Clicamos na figura. Ó, deu quase certinho. Alguma coisa pode estar errada por um lado aí. Então, nós vamos esticar aí. Desculpa, meninos. Aí esqueci de falar para vocês, né? Depois de feita a área, clicamos em mover. Por isso que eu estava tentando mover ali, não consegui. E aí a gente move aqui. Então, eu vou esticar um pouquinho para cá. Tá? Bom? Tá aí parecendo que está tudo ok, né? Vamos colocar a nossa área aqui, nosso valor aqui. E ele falou que agora nós, com auxílio da ferramenta texto, nós vamos colocar x na base e na altura. Então, x, vou pôr um x maiúsculo, e outro x na altura. E aí, agora nós vamos calcular a área, tá bom? Vamos lá calcular a nossa área. Pegando a ferramenta ainda texto, que já está marcada, e vamos fazer aqui. Lembrando que a área de um quadrilátero é base vezes altura, então é x vezes x, certo? Então, a área, né? Quando eu multiplico duas letras, que eu ensinei para vocês, somos expoentes. Como o expoente ali
é 1, porque não aparece, dos 2x ali, nós temos 1 mais 1. Então, quando eu somo 1 mais 1, nós vamos ter x ao quadrado, certo? E aí eu falei para vocês que o valor da área desse quadrado, lá no nosso exercício, é 9. Então, nós temos x ao quadrado igual a 9. Vamos trocar aqui as posições. Tá? E aí, professor, e agora? Como que eu vou resolver isso? Eu nunca vi isso. Nunca aprendi essa equação. Sim, meninas, essa aí é uma equação de segundo grau. É simples, tá bom? Uma das mais simples, né? Quando falta um dos termos. Então, meninos, concentra aqui que é bem simples. Como eu falei para vocês, quando a gente está falando de uma equação, nós usamos, a princípio, as operações inversas. Né? Por exemplo, está somando, diminui, está dividindo, passa a multiplicar, se está multiplicando, divide, se está diminuindo, soma. Nós vamos usar o contrário aqui. A raiz quadrada, o contrário da raiz quadrada, é a potência ao quadrado. Ou seja, a potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então, ele está te perguntando qual número elevado ao quadrado que dá 9. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos retirar a raiz quadrada do 9. Tá bom? Aí, meninos, tirando a raiz quadrada de 9, tá? Nós temos 3. Tá bom? Eu tive que fazer meio que uma adaptaçãozinha aqui, tá? Para a gente poder utilizar o símbolo de raiz quadrada, tá bom? Eu fiz aqui com o auxílio de uma fórmula aqui, um negócio chamado fórmula LaTeX, que vocês possivelmente não vão aprender, mas assim, só para vocês, para ficar um pouco mais claro, tá bom? Então, meninos, quando vocês se depararem com uma área de quadrado, né, basta você tirar a raiz quadrada da área que você encontra um dos lados. Um dos lados, professor? Isso. Na verdade, você encontra o valor de todos os lados, porque o quadrado, todos os lados são iguais. Então, se eu encontrar que a base é 3, a altura é 3, essa outra base é 3 e essa outra altura é 3, tá bom? E aí nós finalizamos nossa correção, tá bom? E aí eu consigo aqui, ó, reduzindo aqui um pouco, fica meio bagunçado, né? Cancela aqui. Vamos pôr aqui. Nós temos nossas 3 soluções aqui, todas misturadas, tá bom? Aqui a questão 1, questão 2 e 3 e a 1, tá bom? Então fica aí para vocês, tá bom, meninos? Espero que eu tenha solucionado essa questão, foi um pouquinho trabalhosa para muitos, mas essa atividade aqui diária, ela foi passada, né, no livro, pelo menos dos quadriláteros. A única novidade era do triângulo, tá bom? Que possivelmente nós veremos mais à frente. Então, um abraço para vocês, até a próxima aula e estamos aí sempre fazendo as nossas correções, tá? Um abraço, qualquer dúvida envie pelo nosso formulário. Até mais. Tchau. Falou para vocês.